queridos irmãos, o tema desta manhã, nós estamos numa sequência falando sobre o retorno de Jesus e temas correlatos, mas na sequência de temas desta manhã se faz uma pausa e o tema que a gente vai falar hoje é sobre a luz que nós recebemos sobre temas de saúde. E é válida a reflexão, queridos, fica conosco. Se você vê depois que esse tema é válido para outras pessoas que também podem ser beneficiadas, compartilhe com elas. O título diz aqui, Luz Abundante. Deixa eu só mover essa tela para cá. Luz abundante, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pessoas há que, quando estão falando sobre o assunto de saúde, muitas vezes dizem, sabemos muito mais do que praticamos. Não compreendem que são responsáveis por cada raio de luz recebido com respeito ao seu bem-estar físico, sendo cada um dos seus atos franqueados, ou seja, abertos à inspeção de Deus. A vida física não deve ser tratada com indiferença. Cada órgão, cada fibra do ser devem ser religiosamente guardadas práticas danossas. No tempo em que a luz da reforma de saúde brilhou sobre nós, e desde então tivemos a diária indagação, estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? É o meu regime de modo a colocar-me na posição em que eu posso realizar a maior soma de bem? Deixa eu fazer uma marca aqui, porque esse aqui vai ser um ponto para a gente voltar depois. Se não podemos responder afirmativamente a essas perguntas, permanecemos em condenação diante de Deus, pois o Senhor nos fará inteiramente responsáveis pela luz que fez brilhar em nosso caminho. Deus releva o tempo de ignorância, mas tão logo a luz brilhe sobre nós, Ele requer que mudemos os hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. A saúde é um tesouro, e de todas as posses temporais, é a mais preciosa. Riqueza, cultura, a cultura aqui no sentido sabedoria, Riqueza, sabedoria e honra são adquiridas ao elevado preço de perda do vigor da saúde. Nada disso pode assegurar felicidade se falta o principal, que é a saúde. Terrível pecado é o abuso da saúde que Deus nos deu. Tais abusos nos debilitam por toda a vida e nos tornam perdedores, mesmo que ganhemos por este meio qualquer soma de educação. Deus liberalmente proveu sustento e felicidade de todas as suas criaturas. Se as leis de Deus, as suas leis, nunca fossem violadas, se todos agissem em harmonia com a vontade divina, saúde, paz e felicidade seriam resultado em vez de miséria e males contínuos. No antigo cerimonial judaico, era requerido que cada sacrifício fosse sem mancha. No texto, nos é dito que apresentemos o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Nós somos a obra-prima de Deus. O salmista, meditando sobre a maravilhosa obra de Deus na estrutura humana, exclamou, de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Muitos há que são educados em ciências e estão familiarizados com a teoria da verdade e não compreendem as leis que governam o seu ser. Deus nos deu faculdades e talentos e é o nosso dever, como seus filhos e filhas, fazer dessas faculdades, desses talentos, o melhor uso. Se debilitamos essas faculdades da mente, do corpo, em virtude de hábitos errôneos ou tolerância para com o apetite pervertido, ser-nos-á impossível honrar a Deus como é o nosso dever. Deus exige que o corpo lhe seja oferecido como um sacrifício vivo, não morto ou agonizante. Seria aceitável a Deus um sacrifício humano cheio de enfermidades e corrupção? Ele nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e requer de nós que cuidemos deste templo.
a fim de que seja a habitação apropriada para o seu espírito. Mas Deus é todo piedoso, gracioso e compassivo, e quando chega a luz aos que têm prejudicado a saúde por pecaminosas condescendências, e sentindo-se convencidos pelo Espírito, ou convencidos de pecado, arrependem-se e buscam perdão. Ele aceita a humilde oferta e a ele devotada e recebe-os. Oh, que terna compaixão o não recusar ele o remanescente e o remanescente da desregrada vida do pecador arrependido e sofredor. Em sua graciosa misericórdia, ele salva as pessoas como que do fogo. Mas que inferior, que lamentável sacrifício, afinal, a ser oferecido ao puro e santo Deus. Nobres faculdades foram paralisadas por hábitos errôneos de pecaminosa condescendência. As aspirações são pervertidas, o corpo e a mente desfigurados. Queridos irmãos, o tema dessa manhã fala sobre saúde. E a minha reflexão com vocês é sobre o que nós temos de luz e o que nós fazemos com a luz. Eu não gostaria de me ater só no conceito da alimentação. Via de regra, quando a gente fala sobre saúde, a gente já vai na alimentação e mais especificamente sobre a carne, né? Então, só come carne, come isso, come aquilo e tal. Gostaria de ser um pouco mais amplo e fazer a seguinte pergunta: como você vive a vida, né? Lembrando dos 8 remédios, e como isso tem permitido com que você tenha mantido o seu corpo são ou não, e ao ter mais saúde ou menos saúde, o que você faz para Deus? Tem um trecho aqui do material que eu anotei que diz assim: é o meu regime, né? Ou seja, é a forma como eu vivo, a forma como eu uso tudo que Deus tem me dado. É este meu regime. Vida falar da sua vida, falar da verdade. Quando Cristo estava para subir dessa terra, fala aqui em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, aos confins da terra. Irmãos, me escutam ainda? Irmão Bessi? Agora voltou, Renan. Tá bom, benção. Porque deu uma mensagem aqui de erro de comunicação. Minha internet Sim. está falhando, eu estou usando a internet do celular. Então vamos lá, vou repetir a última parte aqui. Quando Deus estava para subir aos céus, ele deu uma única ordem: vão e preguem o evangelho. E nós sabemos que a pregação do evangelho é o único ponto que vai definir quando Jesus voltará. Quando ele mesmo disse: e será pregado este evangelho do reino a toda criatura, então virá o fim. Então, o que nós estamos fazendo nesse mundo? O que nós estamos fazendo nesta condição, nesta vida aqui, nesta oportunidade que Deus nos deu até o findar da nossa vida, seja pela sepultura, seja pela volta de Jesus? O que nós estamos fazendo aqui que porventura não esteja ajudando no cumprimento desta missão? A missão ela é única e ela é igual para todos. Pregue o evangelho. Falem a todos. Obviamente, algumas pessoas vão falar ou fazer a pregação do evangelho de uma forma diferente dos outros. Algumas pessoas serão evangelistas de fato. Outras pessoas serão missionários para irem em locais afastados. Mas algumas pessoas terão as suas vidas no seu dia a dia. Porém, estas pessoas, no seu dia a dia, também poderão transmitir a mensagem do Evangelho àqueles que estão ao seu redor.
Mas a pergunta é, da forma como você tem vivido a sua vida. E aí, aqui no texto a gente fala sobre a saúde, né? A forma como você tem vivido a sua vida. Você tem permitido com que a sua vida seja um testemunho às outras pessoas, mesmo que você nem abra a boca para falar? A sua saúde tem facilitado ou dificultado o fato de você poder estar em contato com outras pessoas, ter tempo, ter disposição para poder falar de Jesus? É neste ponto que a gente precisaria refletir melhor. Via de regra, a nossa vida ela é luta, trabalho, enfado. E aí, quando chega lá no momento em que a gente pode parar, né, que chegou a aposentadoria e diminui o ritmo, alguns continuam trabalhando, mas num ritmo menor, porque agora já tem parte do seu sustento ou todo o seu sustento por uma aposentadoria que conseguiu, por um valor que juntou ao longo de anos. Enfim, quando chega nessa etapa, que agora você tem tempo livre, agora não tem mais filhos para poder tomar muito do seu tempo, não tem mais o trabalho, ou, de novo, você tem em menor número, né, em menor quantidade de tempo, o que você faz? E é nesse momento que a gente poderia agora se devotar, se entregar à pregação do Evangelho. Mas como está a nossa saúde? Como estamos nós? E aí é onde a gente vê, em muitos casos, o resultado de uma vida diferente daquilo que Deus pediu para nós. Então, eu volto ao ponto aqui. Usemos todo o conhecimento que está a nosso alcance, tudo aquilo que Deus nos deu, para que o nosso corpo esteja na sua melhor capacidade possível, para que nós estejamos aptos a poder cumprir a mensagem do Mestre, a ter uma saúde para que as pessoas possam ver e dar-nos um bom testemunho, a termos a saúde e disposição para a gente poder usar o tempo que está à nossa disposição, que está em nossas mãos, para a pregação do Evangelho. Usemos a nossa disposição. Renan, eu não sei falar, eu não consigo falar com ninguém, eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade, se pedirem para fazer uma simples oração, eu tremo na base. Tudo bem, mas você tem disposição, você tem capacidades. Como você pode usar isso para a pregação do Evangelho? Como você pode ser uma pessoa em alguma atividade da igreja para conseguir auxiliar outros ministérios, outros departamentos na pregação do Evangelho? Ou seja, a sua disposição, a sua capacidade, os seus dons, para que de alguma forma você seja um instrumento na mão de Deus para a pregação do Evangelho. E é nesse ponto que a gente precisa se atentar para não entrar em tradições. E aí o que eu quero dizer sobre tradições? Via de regra, nós somos conhecidos como adventistas, o povo que não trabalha de sábado, não come carne de porco, não toma café. Acabou. Não sei se em algum momento você já foi, você não come carne de porco, né? Bom, café não, obrigado, não tomo café. E aí, você é adventista, né? E acabou. Parece que essas são as marcas centrais de ser um adventista, né? Não trabalha no sábado, não come carne de porco e não bebe café. E a gente precisa tomar cuidado para que essas marcas, tirando o sábado especificamente, que também tem relação com saúde, um dia de descanso semanal, mas focando mais na parte de alimentação. A gente precisa tomar cuidado para que esses pontos não virem pontos de tradição, que a gente segue somente aquilo, nem sabe por que está seguindo aquilo e não entende que aquilo são princípios bíblicos. O café não especificamente, né? A Bíblia não fala sobre o café, mas enfim, como a carne de porco e outros alimentos mais, são princípios bíblicos divinos de saúde, e não só porque assim, não, na minha igreja não come, então eu não como. Porque senão a gente pode causar ou estar numa situação do tipo, eu não como uma determinada carne de porco porque está escrito na Bíblia, eu não tomo café porque ninguém na minha igreja toma café, mas eu faço outras coisas absurdas, né? Ou tenho outros hábitos que são ruins para a nossa saúde. Então, o que a gente precisa ter em mente, queridos, é o seguinte: nós temos um privilégio, nós temos uma oportunidade que a poucas pessoas foi dada, que é conseguir ver o resultado, né, do que Deus nos deu de informação na prática. Vou dar um exemplo para vocês.
Eu e você sabemos. Os nossos irmãos que moram em Loma Linda estão entre os povos mais longevos do mundo. Repito, os nossos irmãos que moram em Loma Linda, Califórnia, Estados Unidos, estão entre os povos que mais vivem na face do planeta. Pessoas que chegam aos seus 100, 110 anos e não se arrastando. Não são pessoas que chegam aos seus 100, 110 anos enfermas, debilitadas. São pessoas com grande disposição. Depois que a gente terminar aqui esse culto de meditação, eu te faço um convite, se porventura você ainda nunca viu algo sobre, coloca, né, no YouTube, Loma Linda, longevidade, Loma Linda, saúde. E você vai ver diversas entrevistas e reportagens que foram feitas com pessoas que moram aqui lá. E o que que eles têm a mais que nós não temos? Nada. Tudo que eles têm é o que nós temos. Porque são adventistas como nós, têm as mesmas informações como nós, e talvez a única diferença é que eles decidiram colocar em prática. Eu percebo que os benefícios que agora eles têm são benefícios que nós poderíamos ter também. Mas, se a gente ficar naquela proposta de isso eu não posso, aquilo eu não posso, né, isso é errado, aquilo é errado, a gente está virando um conceito de uma tradição. Né? Aquela ideia de que esta regra todo mundo segue, eu também vou seguir. Tudo bem, mas por que essa regra não pode? Né? Se a gente fosse considerar o café, também não tem na Bíblia, mas por que o café não? Por que essa prática? Por que o dormir na quantidade de horas certas, no horário certo? Por que isso traz benefício? Por que a exposição à luz solar? Por que uma alimentação mais natural? Por que a possibilidade de se exercitar, estar em um local mais arborizado? Se a gente fosse procurar mais dessas informações, nós todos nós, sem exceção, teríamos grandes benefícios para a nossa saúde. Então, queridos, não viva de uma forma como se a sua vida fosse uma tradição. Né? Na minha igreja não faço isso, eu não faço isso. Na minha igreja ninguém come isso, eu também não como isso. Não, procure por si, busque por si. Se ninguém, não, mas na minha igreja ninguém faz isso. Você tem acesso agora à informação. Isso está disponível para todos nós. Você tem agora acesso a essa informação. O que você pode pedir a Deus, orientação e luz, para que você busque cada vez mais? E isso é a mesma coisa para todas as etapas, todas as questões da nossa vida. Se eu falasse para vocês, irmãos, podemos e devemos buscar mais conhecimento sobre Jesus Cristo e sobre o plano da salvação, claro, como nós fazemos sempre, através do estudo da lição da Escola Sabatina, em temas diversos. Podemos buscar mais informações, mais conhecimento sobre o Espírito Santo e sobre o batismo do Espírito Santo, é o que estamos fazendo já aqui há anos, juntos, todas as terças e quintas, das 5 às 6. Ou seja, em diversas áreas da nossa vida, em diversas áreas da nossa vida religiosa, nós buscamos informações para ir crescendo em conhecimento, mudando cada vez mais. Se você é uma pessoa que faz uma atividade na sua vida, seja qual for, né, uma coisa da casa ou da sua profissão, e você ainda não tem todo o conhecimento, o que você faz? Você busca mais conhecimento, busca mais informação, busca melhores técnicas e coloca aquilo em prática. E quando coloca aquilo em prática, o que você tem? Todo benefício. Se você era um profissional não tão bom, você agora é um profissional melhor. Se você tinha um hobby ou uma atividade manual que você fazia que você não conseguia fazer tão bem, agora você consegue fazer melhor. Se você praticava uma atividade, um exercício físico que você tinha dificuldade, agora você consegue fazer melhor. Tudo na vida é assim. Se você não conhecia ou não compreendia tão plenamente temas da Bíblia e porventura havia tido dificuldades em um estudo bíblico, não conseguiu responder a um tema ou outro, quando você foi, estudou, buscou mais informação, agora você é uma pessoa mais bem preparada. Tudo na vida é assim. Lembremos de fazer a mesma coisa quando o tema também é saúde. Para que a gente não roube o tempo de Deus. Para que a gente tenha disposição, sabedoria, conhecimento, informação suficiente para poder usar os melhores dias da nossa vida, né, quando não estivermos tão enfatuados com o trabalho e com o cuidado da casa, com os filhos, etc., para poder pregar o Evangelho.
Mas, obviamente, não somente na melhor idade, né? Como resultado de uma vida vivida, mas a cada momento da nossa vida, que a gente possa ter o mesmo desejo. Se a gente busca informação para crescer em conhecimento e fazer sempre o melhor, busquemos informação para também ter mais conhecimento e fazer o nosso melhor também na área da saúde. Que Deus abençoe sua vida, que você siga progredindo no conhecimento, na informação, para que você possa realizar a maior soma de bem, né? Ou seja, ter mais capacidade, ter mais habilidade, ter melhores condições para fazer o melhor daquilo que Deus pede para mim e para você, a pregação do Evangelho, abreviar a volta de Jesus.